Conversa, deixa eu ver se eu já tenho conectado, inclusive o Fernando e deu, mas enquanto isso, deixa eu trazer mais... já tenho ele aqui. Oi, Fernando, como você tá? Tudo bem? Falei pro Fernando que a gente tava com saudades de recebê-lo por aqui. Tudo certo? Hoje estou pontual, tá vendo? A gente combinou, É. estou aqui na hora que eu estava com saudade de vir aqui nesse, que é o meu jornal favorito aqui, bater esse papo é sempre um motivo de grande alegria para mim. A gente adora te receber. E o Fernando sempre nos ajuda a compreender muito bem essas questões jurídicas. E é mais uma delas que a gente vai entender agora. Mas uma decisão interessante, positiva, né, Fernando? A Justiça de Brasília, então, decidiu nem aceitar essa ação contra o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, por não haver provas, né? Isso tudo por conta das decisões do STF. Então vamos começar bem do princípio. Explica para a gente do que se trata essa decisão da Justiça de Brasília. Muito bem, eu acho que é uma decisão importantíssima, né? Mais um passo, mais um degrau que a gente está subindo aí nessa escalada para revelar de fato o que se passou na Lava Jato, que foi uma fraude, né? Uma operação que se disse jurídica, mas que na verdade ocultava propósitos eminentemente políticos e ideológicos, um projeto de poder ali para inviabilizar um projeto de governo para o povo. Né, que é isso que foi a Lava Jato, e é isso que cada vez mais, né, camada por camada, a gente vai revelando. Essa decisão é mais um pontinho ali para a gente deixar bem claro, né, para ficar muito claro por uma outra juíza agora da 12ª Vara Federal de Curitiba, no sentido de que não há nenhuma prova, né? Então a denúncia foi rejeitada, nem começou o processo, né? Não há nenhuma prova que pudesse ser reaproveitada daquilo que foi feito em Curitiba. Então, acho que há dois momentos, né, importantes nessa história recente do STF. Primeiro, a decisão do ministro Fachin, que reconhece a incompetência territorial de Curitiba. Então, o processo sai de Curitiba, tudo que era de Lava Jato referente ao Lula sai de Curitiba e vai para o Distrito Federal. E, segundo uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né, estendendo a questão da suspeição que inicialmente foi decretada no caso do Triplex para todos os casos em que o Sérgio Moro agiu, a gente pode dizer, agiu contra o Lula, porque ele não agiu como juiz, ele agiu como parte. Por isso que ele foi parcial, né? Porque não, quando a gente fala suspeição, parece que é uma coisa, tipo, ele era suspeito. Não, ele agiu como parte, ele perseguiu um réu, né? Ele perseguiu o Lula, ficou muito claro isso. Então, os processos foram todos para o Distrito Federal. E a questão era referente, nesse caso pontual, a questão do sítio de Atibaia, né? O que o Ministério Público Federal fez? Pegou ali a denúncia de Curitiba e reapresentou no Distrito Federal a mesma denúncia. É o que a gente chama de ratificar. Então ele pegou, deu um carimbo ali, né? Peguei a denúncia, nem modificou, pegou do jeito que estava, apresentou no Distrito Federal a mesma denúncia referente ao episódio do sítio. O que a juíza no Distrito Federal fez? Ela olhou aquilo e falou, não, né? Essa denúncia com as mesmas provas lá de Curitiba, ela não serve, ou seja, qual é o termo que a gente usa no processo penal, né? Não há justa causa para o processo, ou seja, nem tem processo, nem começou o processo, né? A denúncia, porque a denúncia é o ato inicial, né? É a petição inicial ali do processo. Então o processo nem foi reaberto, né? Sequer foi reaberto, então nem teve processo, foi rejeitado de plano. Sob esse argumento de que as provas, né, de Curitiba são imprestáveis, porque o STF declarou o Sérgio Moro suspeito, mas um outro argumento também forte, a questão da prescrição. Isso significa o quê? Isso significa que esse processo foi definitivamente enterrado. Sequer poderia haver uma nova investigação, porque já foi fulminado pela prescrição. Então, com esses dois argumentos, que as provas são imprestáveis e que houve a prescrição para todos os réus, não só para o Lula, né, para todos os réus que são maiores de 70 anos, porque o Código de Processo Penal, o Código Penal, né, nesse termo específico, prevê explicitamente que para quem tem mais de 70 anos na data da sentença, a prescrição corre pela metade. Então, definitivamente enterrado esse processo do sítio. Um trabalho belíssimo da defesa, a gente tem sempre que louvar a defesa técnica do presidente Lula, conduzida aí pelo Dr. Cristiano Zanin e pela doutora Valesca, né, que fizeram um trabalho brilhante, tem feito um trabalho brilhante na defesa de Lula.
Ô, Fernando, essa questão da prescrição, inclusive, torna inviável que o Ministério Público apresente uma nova denúncia para que esse processo comece do zero de novo. Perfeitamente. Então, por isso que o DIGI já está enterrado, né? Já tá, esse processo não pode mais ser reaberto. Já teve essa tentativa de reabertura, mas as provas, né, foram rejeitadas, porque não havia prova, essa é a verdade, né? A juíza falou, não tem prova. O STF declarou suspeição do Moro, vocês veem aqui, me apresentam a mesma denúncia, que são com provas, né? Que a gente nem pode chamar de prova, com elementos informativos que foram produzidos por um juiz parcial, né? Até você está brincando, né? Você pegou aquelas mesma coisa e requentou aqui, nem mudou nada, você simplesmente ratificou a mesma denúncia. Então, já era esperado que isso fosse acontecer, né? E de fato aconteceu. É mais um degrauzinho que a gente já está subindo nessa escalada, né? Acho que há diversas dimensões que a gente vai poder enxergar o desmonte dessa farsa. Essa é a primeira, né, dimensão, que é o resgate dos direitos do presidente Lula, de alguém que foi perseguido, injustamente investigado, processado e condenado. É injusto desde o começo. A investigação ela nasce injusta. A condução coercitiva, a interceptação dos advogados, o indeferimento das testemunhas de defesa. Toda essa investigação ela já nasce injusta, ela já é concebida isso. É um projeto político, não tem nada de jurídico aí. O elemento jurídico é simplesmente uma aparência para ocultar esse propósito tirânico. Por isso a fraude é exatamente isso, esconder numa casca, num verniz fraudulento aí de legalidade, o conteúdo tirânico. Esse é o elemento da farsa, que perpassa por todo o processo, desde a investigação, o processo de condenação, né? Então esse elemento, né, o resgate dos direitos já está sendo feito de forma muito bem conduzida pela defesa técnica do Lula. Só que a gente não pode parar por aí. A gente já faz mais de alguns anos que eu venho falando isso aqui nesses nossos papos, né? A gente tem que lutar enquanto sociedade civil para que essa história seja recontada. A gente tem que abrir a caixa preta da Lava Jato, não pode ficar, né, não é apenas, é um elemento muito importante, o resgate dos direitos individuais e políticos do presidente Lula. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque ele foi a personagem central, né? O inimigo perseguido pela Lava Jato foi o Lula. Mas a gente não pode ficar por aí. O acerto de contas dessa turma liderada pelo Sérgio Moro é com a história. A gente precisa saber o que de fato foi feito. A gente tem que lutar para que seja revelado efetivamente o conteúdo de tudo que está lá naquela caixa preta da Operação Spoofing. Esses procuradores, os delegados, o juiz Sérgio Moro, eles têm que prestar contas, né? Não só com a história, mas também com o processo. A conduta dessas personagens aí deve ser apurada para que entre para a história como um caso que jamais poderá ser repetido, para que o sistema de justiça jamais volte a funcionar como uma arma política, jamais volte a servir, se não a Constituição, mas a um projeto pessoal de poder dessa turma. Não é só virar a página, é passar limpo, né? O que foram esses últimos anos em relação ao judiciário e à política. Ô, Fernando, uma outra questão, a grande imprensa, inclusive, tem uma leitura quando vai falar sobre essa anulação do caso, do processo, anulação não, nem aceitação desse processo, né? De que Lula foi condenado, ele é culpado, mas a Justiça de Brasília resolveu anular essa sentença, esse processo agora. E não é o caso. Quando não há provas, você não é culpado, você é inocente até que se prove o contrário, né? Então, quando a Justiça agora de Brasília não recebe, não aceita esse processo, é porque Lula era inocente desde o princípio. É esse entendimento que se tem. Perfeito, acho que isso é central mesmo, isso é muito importante para a gente compreender, né? Porque todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Então, é uma obviedade do ponto de vista jurídico, mas é muito importante que a gente compreenda, né, enquanto um discurso não só técnico, mas um discurso também acessível a todos, né, de que a pessoa só pode ser considerada culpada depois que há uma condenação passada em julgado, né? Obviamente, uma condenação que aprecie provas. Então, isso vale para todos. No caso do Lula, eu acho que tem um ponto que é mais intenso. Não é só que ele é inocente porque todos nós somos até que se prove o contrário. E isso é um ponto importante, mas não é só isso. A gente precisa ir além. O que foi revelado, e agora está sendo cada vez mais consolidado processo por processo, a farsa peça por peça sendo desmontada, é que não só o Lula é inocente, mas como ele foi um perseguido político. Veja, né?
reviraram a vida do Lula e de seus advogados, o que é ainda mais grave, né? Porque não se fulmina apenas o direito individual da pessoa, mas o seu direito de defesa, né? Os seus advogados foram, as comunicações dos advogados foram violadas, né? Dos seus parentes. Armou-se aí uma grande estrutura ilegal persecutória contra Lula e nada de que pudesse aproveitar para essa perseguição, que pudesse legitimar, foi encontrado. Né? Acho que para além da inocência, que é óbvia, né? É preciso a gente dizer aqui, mas é óbvio, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e não há prova que subsista contra Lula, não houve prova, mas é mais do que isso. Vítima de uma perseguição política, pessoal, ideológica, hoje a gente conhece, né? Por uma fatalidade para esses procuradores, foi revelado, ficou documentado nos arquivos das comunicações dele. Ali estava claro que o projeto era para tirar na cabecinha do Lula, era uma perseguição ali pessoal mesmo, né? Com um elemento forte ideológico, e nem com toda essa perseguição houve prova para condená-lo. Tanto que o STF anulou essas provas. Né? Anulou pela forma e pelo conteúdo, porque era imprestável. Ficou claro ali, o Sérgio Moro era um ator político, né? E uma das causas da suspeição é o equívoco na condução e na valoração da prova. Ou seja, ainda que tudo isso estivesse dentro das regras do jogo, né? Isso não houve materialmente prova capaz de condenar o Lula. Veja, né? Então, acho importantíssimo a gente frisar isso, né? Que ele é inocente do ponto de vista constitucional, jurídico, mas também do ponto de vista político. É importante a gente mostrar que mesmo com toda essa perseguição, mesmo com toda essa farsa e toda essa violência, né? Porque isso é uma violência. O direito, as medidas da justiça criminal, quando não estão embasadas na lei, elas são atos de violência e tirania do Estado. E mesmo com essa violência, mesmo com esses atos tirânicos, nada foi encontrado que pudesse depor contra o Lula. Isso acho que é fundamental a gente analisar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também político. Só para finalizar, Fernando, a gente fala sobre essas 17 ações, processos, né, que de alguma forma caíram. Há uma expectativa de outros processos que envolvem o nome do ex-presidente seguirem o mesmo rumo na justiça? Eu vi a lista, né? A defesa do presidente Lula divulgou a lista ali. Eu acho que ali estão todos, né? Estão todos os movimentos, nem vou dizer nem processo, porque muitos ali não viraram nem processo, né? Foram só inquéritos, investigações. São todos os movimentos que tentaram politicamente, né, com conteúdo político, mas com essa aparência jurídica, movimentar contra o Lula. Acho que dificilmente alguém vai reabrir isso, porque só para fazer um gancho com o que eu vinha dizendo, né? A gente não... Veja, depois do Intercept, depois do Vaza Jato, depois da Polícia Federal ter apreendido lá com o Walter Delgatti aquele conteúdo que está lá, que eu falo que é uma caixa preta, muito se discute o seguinte: que os procuradores tramaram junto com o juiz para pegar o Lula, isso está claro, isso todo mundo sabe. O que muita gente fala mas isso é uma prova ilícita, ou isso é uma prova ilícita que a gente vai fazer e tudo mais, mas o conteúdo a gente sabe que foi, né? Agora, por isso que eu valorizo aqui o trabalho da defesa do Lula. A defesa do Lula em nenhum momento fugiu das regras do jogo, né? Todo o trabalho da defesa do Lula, toda a conduta pública do Lula foi claramente, né, foi vasculhada e nada de ilícito foi encontrado. Então, veja, quantos procuradores a gente sabe que tem rolo, a gente sabe que eles armaram junto com o juiz para pegar o Lula. A questão é que a gente fica nessa dúvida: pode usar, não pode usar? Para mim, pode usar, porque aquelas mensagens são públicas. Por quê? Porque são conteúdo de trabalho. Eles estavam trabalhando ali, né? A mensagem eles estavam manipulando um processo com objetivo político e pessoal ideológico. Então a gente sabe que eles fizeram, só eles não podem usar. Contra o Lula, não. Contra o Lula, tudo que foi vasculhado, além de ilícito pela forma, é imprestável no conteúdo, né? Por isso que, para mim, é algo que deve deixar o Lula muito tranquilo, porque esses 17 foram os movimentos que tentaram armar contra ele. Se nem dessa forma, fazendo o que fizeram, encontraram nada que pudesse desmoralizá-lo, desconstruir a sua figura publicamente, imagine, né, novos movimentos.
Sim. Eu tinha essa dúvida de que se eram só esses 17, só, né? São 17, não é só. Mas se eram esses 17 ou haviam ainda outros a serem, enfim, a caminharem pela justiça. Fernando, é sempre uma aula te acompanhar aqui no Bom para Todos, viu? Eu aprendo muito e imagino que os nossos telespectadores, a nossa audiência também. Muito bom conversar com você, viu? Obrigada pela participação, um beijo para você, até a próxima. E é sempre um prazer para mim, Thalita. Estou sempre às horas aqui. Um beijão, até a próxima. Obrigada.